Se você está com dificuldades para carregar de Caim na Season 16, é porque muito provavelmente está jogando completamente errado. Bom, eu sou Arcanoide, sou desafiante Monocaim desde 2022. Atualmente estou com 800 pontos pós-reset, no caso desafiante. E nesse vídeo eu vou mostrar tudo o que você precisa para jogar de Caim nessa Season, beleza? Pathing, para onde inclinar, qual forma escolher, builds e até como flipar, quer dizer, invadir, né, que a gente joga consciente, estarão nesse vídeo, beleza? Mas Arcanoide, o Xing Ling da Silva, que tem 2000 PDL no servidor chinês, joga de Caim Jungle, de ímpeto, smite e exaust. O que você tem a dizer sobre? Bom, eu não tenho nada a dizer sobre, esse aqui é o meu guia, é a forma como eu abordo jogar de Caim, beleza? Dito isso, vamos para o vídeo. Bom, quanto ao pathing, não tem muito segredo, é full clear pra cima ou full clear pra baixo, isso quando você não vai invadir, que é algo que eu vou mostrar frente ao vídeo. Então, por agora eu vou só mostrar o full clear e o segundo path que eu não recomendo tanto, e eu vou explicar o porquê, beleza? Você não smita o buff, beleza? Você salva o seu smite. Você direto pro sapo e não pro blue, porque se você fazer o blue e depois sapo, no seu segundo path você vai ter uma diferença absurda entre o de tempo para respawn entre o lobo e o sapo, e não é isso que você quer, beleza? Então você vai ter meio que ser forçado a esperar ou tentar gankar alguma lane e depois voltar para farmar o sapo. Então você smita aí sapo e depois blue por conta disso. E salva. E só usa um smite. Salva o segundo pro Aron Gage. Bom, e é isso. O primeiro path é esse. O clear básico. De boa. Perfeito. Bom, agora vem o segundo path, que eu não recomendo tanto. Ainda mais se você for low elo, porque como você vai começar a galinha, você vai ter que fazer o full clear e voltar para defender elas. Você não pode de maneira alguma resetar e fazer as galinhas de novo. Porque há uma grande chance do jungle inimigo fazer o full clear, terminar o aronguejo e dar uma checada lá e pegar suas galinhas. Então, quando você startar as galinhas, você majoritariamente você vai fazer um path para jogar pelo mid. Porém, há o risco de, beleza, você começou galinhas, fez o path inteiro e foi mid. E deu ruim, vocês morreram os dois, ou o jungle inimigo pegou uma kill, você é obrigado a resetar. Muito provavelmente você vai perder essas galinhas, então você vai ficar muito atrás. Por isso eu não recomendo muito esse pathing, ainda mais se você follow ela. A chance de você de dar merda e você ficar ferrado no jogo é muito grande. Então, se você não é um cara que entende muito de tempo da jungle, faz o full clear normal, ganka essa lane, reseta e fica de boa, beleza? A não ser que você queira praticar. Aí, beleza, se você está disposto a aprender do jeito difícil, como jogar com isso aqui, suave então. Ou então, basicamente, como funciona esse pathing é: você começa as galinhas, você não vai fazer o head, beleza? Você vai para as pedras e depois pro head, justamente porque você vai ter que andar o caminho todo para blue side. E é aqui que você tenta uma play mid ou dá uma olhada nas galinhas inimigas. Porque, tipo, o jogo inimigo também pode começar a galinha por qualquer que seja motivo. Você pode levar isso como vantagem pra você.
Então vai ter um momento que você vai terminar o seu pack, vai pegar a galinha do cara, vai tentar gankar mid e já vai direto defender essas galinhas, beleza? Bom, e aqui está. O pró desse pathing é que você vai conseguir farmar bastante, porque os seus campos vão estar sempre resetando. Porém, você não vai ter tanto tempo para gankar, o que é um contra absurdo, já que de Caim você tem que pegar a forma, beleza? Então vai de você aprender a manusear o seu tempo na jungle para saber quando você deve gankar e quando você deve voltar para defender os seus campos, quando não vale a pena gankar para defender os seus campos, beleza? Então, acho que quanto a Pathing, clear, essas coisas, isso aqui já tá finalizado. Bom, e agora vamos para a parte saborosa do vídeo, que é como flipar, quer dizer, invadir. Então, vamos nessa. Bom, rapaziada, indo para a parte de invades agora, existem dois tipos de invade que eu utilizo no Raelo. E eu vou mostrar como executá-los detalhadamente, beleza? Então, começando pelo primeiro invade, que é o mais básico, você vai começar nas galinhas e vai fazer o blue e depois o gromp inimigo. Depois de terminar as galinhas, você vai dar o E na parede do red e vai em direção ao blue inimigo. Você faz isso para disfarçar a possível ward que esteja ali. Tipo, se tiver wardado ali, o jungle inimigo vai pensar que você está clinando para baixo, quando na verdade você está indo invadir ele, beleza? Chegando aqui sempre encostado na parede, rapaziada, sempre encostado na parede. Há duas alternativas a partir de agora. Se o blue estiver aqui ainda, isso quer dizer que o jungle inimigo começou o topside. Então você só pode ir aqui e roubar os dois campos e gankar bot, ou gankar mid, ou resetar, ou voltar pra side jungle, você que sabe. Porém, todavia, entretanto, caso o blue não esteja aqui, isso quer dizer que o jungle inimigo começou bot e side. Então, assim que você chegar e o blue não estiver ali, você senta na parede aqui e conta até 5. 5 segundos por quê? Para dar tempo do jungle inimigo bater mais no sapo, tomar mais dano da jungle. Então você chega com ele terminando o sapo, com smite up, porque você não smite as galinhas e geralmente smitam o blue nível 1, quando a galera começa a blue. E o jungle inimigo vai ter tomado um dano da jungle, então há uma janela de kill ali pra você, beleza? Então, só faz isso aqui. E depois disso você decide se vai gankar bot ou vai resetar também. Bom, agora vamos para o segundo invade. Quanto ao segundo invade, esse aqui é o invade nível 1. Você precisa ter um pouco mais de conhecimento da jungle e tomar mais cuidado para não acabar perdendo o jogo sozinho nível 1, basicamente. Então, tudo que você vai fazer aqui é, você vai dar o Q na parede aos exatos 46 segundos. Você vai dar esse Q na parede em diagonal para cá, para evitar uma possível visão aqui do jogo inimigo, caso ele comece red. E existem duas opções a partir de agora. Se for um campeão que geralmente starta as galinhas, você vai dar esse Q na parede e vai dar a volta inteira por aqui. Vai chegar com ele fazendo as galinhas quase na meia vida praticamente, você com tudo up. Então você só vai chegar, smitar, pegar as galinhas nível 2 e vai ferrar o cara, beleza? Agora voltando. Se for um campeão que geralmente starta nível 1 como Rengar, Kha'Zix, e aí starta red nível 1, como por exemplo Rengar e Kha'Zix, você vai chegar aqui e vai esperar 4 segundos a mais, até 5, que aí o jungle inimigo ele vai estar fazendo red, já vai ter tomado um daninho e ainda vai ter o susto que ele vai tomar ali, né? Então você pode chegar com ele já uns 70% da vida e começar a fightar com ele, nível 1 mesmo. Caim ganha nível 1 de quase todos os campeões, ainda mais se você tiver de Conqueror, então você tem que abusar disso. Dito isso, acredito que os invades estão explicados. Vamos para a próxima parte do vídeo.
Bom, agora eu vou falar sobre como escolher a forma que você vai usar na sua partida. No contexto mais básico, acho que todo mundo conhece, se no time inimigo tiver 2 melis ou mais, você vai de cair em vermelho, e se tiver 2 ranged ou mais, você de cair em azul. Porém, há exceções a essa regra, dependendo do draft inimigo e do seu nível de Caim, principalmente de Caim azul, beleza? Então eu vou montar um draft fictício aqui na minha cabeça, só para usar de exemplo, para as duas formas. Bom, para usar de exemplo, vamos dizer que o top inimigo é um Sion, o jungle inimigo é um Viego, o mid um Yone e a bot lane deles é um Lucianami. Você facilmente poderia fazer Caim vermelho, que estaria totalmente correto. Porém, nesse jogo, você poderia também fazer Caim azul. E por que eu falo isso? Porque Caim azul, nessa season de 2026, é muito superior ao vermelho. Porém, caso você não jogue bem e acabe ficando muito atrás na jungle, você não conseguirá fazer nada e de Caim vermelho nesse jogo. Mesmo se você ficasse atrás, você conseguiria ser útil, porque o kit do Caim vermelho é muito bom para segurar, para dar CC e comprar tempo, essas coisas. Ah, e eu não poderia esquecer também, né? Quando buildar o Caim roxo? Bom, o Caim roxo basicamente explicando como funciona, é o Caim vermelho com a build de letalidade. E eu nunca, de nenhuma maneira, eu entro num draft e falo, nossa, esse jogo aqui eu vou buildar Caim vermelho de letalidade. Não, quando eu entro no jogo pensando em buildar Caim vermelho, é o Caim vermelho normal, por conta do time inimigo. Eu sei que eu vou pegar a forma vermelha rápido. O Caim roxo eu buildo quando eu quero ir de azul, porém o jogo tá difícil, eu não posso ficar esperando para pegar a forma azul e eu acabo pegando a vermelha primeiro ali, aí eu já vou com ela para poder jogar, eu já vou de Caim vermelho com a build do azul para poder conseguir jogar o jogo a partir daí, porque senão se eu esperar mais 3, 5 minutos para pegar a forma, cara, muito provavelmente eu vou ter perdido o jogo nesse ponto, ou vai ficar muito mais difícil. Então o Caim roxo eu buildo quando eu quero jogar o jogo a qualquer custo. Eu vou já com a build do azul, porém não consigo pegar o azul rápido, eu acabo pegando o vermelho e eu preciso jogar o jogo de alguma forma. Então eu vou lá e geralmente dá muito bom, eu amasso a maioria dos jogos que eu tô de Caim vermelho com a build do azul. Porém não é algo que eu já entro no jogo pensando de tipo, eu vou fazer Caim roxo nesse jogo. Entendeu? Espero que tenha ficado bem explicado. Acredito que sim. Então vamos para o próximo ponto, que é as runas. Ah, e quanto à build do Caim roxo, quando eu estiver explicando a seção de builds ali, eu vou colocar a build dele ali, calma. Bom, quanto às runas, rapaziada, não tem muita diversificação, principalmente nas runas do Caim azul. Eu tenho usado essa runa há mais de um ano. Eu já peguei challenge na season passada, peguei nessa agora usando a mesma runa, então tem dado muito certo pra mim, não tem por que eu usar outra coisa no momento. Porém, quanto ao Caim vermelho, essas são as runas. Não. Não, essas são as runas caso você vá de Eclipse e elas serão alteradas caso você decida jogar de Voltaica. Porque com a Voltaica você consegue dar um dano a mais. Você joga pra dar dano de Caim vermelho. E esse impacto repentino ajuda, e como você geralmente pega mais kill quando você tá de Voltaica, porque você dá mais dano, a runinha de Gold também vai te dar um salve a mais, beleza? Bom, rapaziada, e quanto a builds, eu separei duas builds de Caim azul e duas builds de Caim vermelho que eu tenho feito essa season, com pequenas variações. E a primeira é a de dano garantido, e o nome já diz por si só, o dano garantido, você não tem scale nem nada do tipo, você já compra o dano bruto lá e vai ter aquele dano pro resto do jogo, com a variação segundo item, que dependendo do time inimigo você troca a glaive por presa da serpente ou até Limiar da Noite, depende muito do time inimigo, digamos. Se o time inimigo tem Ambessa, tem algum home de laner que faz escudo de Xerath, tem um Pillzinho bot com AD Carry de barreira, você meio que é obrigado a trocar a glaive por corta shield. E a segunda é a build de Scale, que é a build que eu mais tenho usado, porque eu gosto muito de jogar com Rubris, eu me lido muito bem com Rubris. Tomou uns nerfs no early game, porém escala melhor que antes, e eu sou muito fã do Rubris, eu não tenho muito mais o que falar. E a variação também é a mesma, eu troco essa Voltaica de segundo, dependendo do jogo, por presa da serpente, pelo mesmo motivo. O time inimigo tem muito shield, você é meio que obrigado.
De terceiro item também dá pra colocar um item de letalidade, não precisa ser necessariamente Serilda. A Serilda geralmente é porque no Raelo, se tem um assassino AD forte, geralmente os caras começam a buildar arma muito cedo. Então vai depender de você apertar tab e olhar o que o time inimigo tá buildando, se vai precisar de Serilda ou não. E Caim Vermelho, a pedido do Caim Vermelho. Eu tô contra um time que tem muito CC, eu geralmente vou de Eclipse, porque geralmente os caras são mais tanques e tal, eu acabo ficando muito tempo parado, e o Eclipse ajuda a tancar com um shieldzinho e ainda dando baseado na vida. No segundo item eu sempre faço cutelo, independente da build. E de terceiro item, depende muito do draft inimigo, se tiver um... Eu geralmente faço Soji, mas se tiver uns caras de forte lá, eu troco por DD, Tab Ninja, eu troco por esteira aqui com Max para diminuir o tempo de CC, para ter mais tenacidade no jogo. E se o time inimigo é um time de lutador, se tem, sei lá, Ambessa top, o idioma dos caras é um Viego e tal, mid é um Yasuo, não sei. Eu vou com a build de voltar e aquele cutelo, que eu acabo não precisando muito do CC de tenacidade nem nada. Posso simplesmente lutar seco com os caras. E geralmente nessa build eu faço de terceiro item a Shojin, porque acabo ficando muito squishy por não ter o shield do Eclipse, então eu gosto de ter um pouco de HP ali para me ajudar e ter mais dano também. Então é muito relativo o segundo e o terceiro item geralmente. O segundo e terceiro item não, o terceiro e o quarto item depende muito de você apertar tab e ver como é que tá a situação do jogo e se adaptar a ele. Então eu acredito que por build seja só isso mesmo que eu tenho a dizer. E vamos embora. Bom, e para finalizar o guia eu tenho duas mecânicas de Caim para mostrar, que uma é sobre o E do Caim, que é onde você entra na parede. Quando você dá o E de Caim e você está em combate, o seu E, como dá para mostrar aqui no ícone, ele dura muito pouco, você sai da parede rapidinho. Porém, dá para saber quando é que seu E está pronto de novo, para você entrar na parede sem ser quicado. Bom, e exatamente... Geralmente mostra aqui no contador, porém acredito que seja contra seu modo treino, que eles não começam a contar ali. Então assim que seu contador estiver em 5, se eu não me engano são 8, assim que ele estiver em 5 você já está pronto para entrar na parede sem ser quicado de novo. Ó, esperei um tempinho, agora o meu E tem a duração inteira. Não sou quicado na parede em literalmente 1,5 segundos. Agora eu vou resetar o jogo. E agora é sobre a passiva de coletar orb. Vou pegar um bonequinho. A passiva do Caim você pega orbes para pegar sua forma, correto? Correto. Cadê? Porém, existe uma interação na passiva do Caim para pegar as orbes. Que é, quanto mais cedo o jogo, menos orbes você recebe. Então, olha, se liga. Aqui, beleza. Bati pra caramba no bonequinho. Vamos ver quantos orbes eu recebo. 35%. Batendo muito nos bonecos. Porém, agora vamos afastar o jogo pra... Vamos avançar o jogo em 10 minutos. Agora vamos bater nos bonequinhos, ver quantas orbes a gente recebe. Bom, vamos esperar aqui. Ganhar minha forma inteira. Isso quer dizer que não é porque você tá jogando de Caim que você tem que viver na sede de caramba, eu tenho que pegar a forma o mais rápido possível. Ai meu Deus, se eu não pegar a forma eu não consigo jogar. Não, você pode jogar o seu jogo com calma e conforme o tempo vai passando, você vai receber mais orbes. Então, tipo assim, se você tá nos 6 minutos de jogo, não interagiu pouco, está com pouco da forma, porém você tá bem farmado, pegou o objetivo, deu cover pra alguma lane, o seu time está indo bem no jogo, você não precisa se preocupar em pegar a forma.
Você pode simplesmente jogar o jogo normal, e assim que uma play acontecer, você vai pegar a forma praticamente instantaneamente, entendeu? Não tem por que ter o desespero de querer pegar a forma o mais rápido possível o tempo todo. Óbvio que é mais divertido, é melhor de jogar se você tiver de forma, mas o principal é ganhar o jogo, não é? Então você não precisa rentar para pegar a forma. Ou só algo que você sabe que não deveria só para coletar umas orbes a mais. Bom, e acho que por aqui é só. Eu acredito que eu tenha explicado praticamente tudo que eu deveria explicar sobre o campeão. Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado. Qualquer tipo de dúvida você pode deixar nos comentários aqui abaixo que eu vou responder. Então, até mais.